Oi, eu sou o Barude. Bem-vindo a mais um Geobarudismo e hoje a gente vai falar uma coisa bem legal. A gente vai falar sobre um dos meus desenhos favoritos, um dos meus filmes favoritos já, né? Que é um filme chamado de Aladdin, né? Então, o Aladdin, que é um filme da Disney, ele reconta uma história que está inserida dentro das Mil e Uma Noites, que é um dos contos mais clássicos do Oriente Médio, né? E aí, hoje o que a gente vai fazer, né? Hoje o desafio aceito foi o seguinte, a gente vai fazer uma relação entre Aladdin e a crise na Síria. Aí você pensa, puxa, mas como assim, o que Mil e Uma Noites, Aladdin, crise na Síria tem a ver? Então, muita coisa. E a gente vai começar a entender um pouco sobre esses dois, tanto o filme do Aladdin quanto a própria crise na Síria. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a seguinte, cara. Eu vou dar alguns pitacos sobre o livro Mil e Uma Noites e depois sobre a história do Aladdin, para a gente começar o nosso contexto. Então, alguns séculos atrás, existia um sultanato no Irã. E aí esse sultanato no Irã tinha um sultão, né, porque é um sultanato, e esse sultão, ele sempre matava as esposas dele. Ele sempre matava as esposas dele, porque ele entendia que aquelas mulheres não eram dignas para ele. Até um belo dia em que ele conheceu uma princesa, e essa princesa sabia que esse sultão tinha fama de matar todas as mulheres. O que ela, de forma muito criativa, fez, ela contava histórias para ele, e quando contava essas histórias para ele, ela sempre deixava um trecho, né, para o próximo dia. Então ela mantinha sempre o sultão curioso para saber o que aconteceria depois. E aí ela foi fazendo isso de formas sucessivas. E à medida que ela foi fazendo isso, eles foram tendo uma família, e ele meio que desistiu de matá-la, porque ele entendeu que ela era realmente digna. O negócio é que esse conjunto de histórias e essa saga que essa princesa viveu ficou conhecido como as Mil e Uma Noites. Só que a curiosidade é que esses textos da Mil e Uma Noites eram textos da Pérsia, do Império Persa. E havia uns contatos muito loucos no Oriente Médio, entre a Pérsia, onde hoje é o Irã, né, e entre outros impérios, como por exemplo o Império Turco-Otomano. Pegava a Turquia, né, pegava um pedaço do leste europeu, um pedaço do Oriente Médio. E ainda tinha o Sultanato Árabe, ainda tinham outros reinos. O negócio é que, à medida em que isso foi acontecendo, houve também uma outra expansão de poder territorial, que passou por um país chamado de França. O negócio é que, no século XIX, os franceses, tal como os europeus, desenvolveram uma série de iniciativas imperialistas sobre territórios da África, da Ásia e da Oceania. Lembrando que o Oriente Médio é uma região do continente asiático, tudo bem? Ela é uma região de encontro com a Europa e com a África, sendo uma região asiática. E aí, quando isso tudo aconteceu, um francês, que era se não me engano, ele era um arabista, ele era um especialista em cultura árabe, um antropólogo da cultura árabe. Esse francês descobriu os textos das Mil e Uma Noites. E quando ele descobriu, ele começou a traduzir aqueles textos, só que no meio das traduções que ele fez, ele começou a descobrir também uma série de outros contos populares. E aí, entre esses contos populares estava a história do Aladdin. Isso quer dizer que é como se o Aladdin fosse uma história meio que filler das Mil e Uma Noites, sacou? Ela existe no livro Mil e Uma Noites, mas não necessariamente é vinculada às Mil e Uma Noites. Tal como a história de Sinbad, né, do pirata do Oriente Médio. E aí o que acontece? Acontece que, no caso do Aladdin em específico, quando ele é traduzido, quando as Mil e Uma Noites são traduzidos, eles acabam virando uma espécie de best-seller da época na Europa, e até hoje é um dos livros de contos mais famosos de todo o mundo. Só que, repara, houve uma interferência francesa, houve uma interferência territorial sobre a cultura alheia, houve uma inserção daquele poder europeu sobre a cultura do Oriente Médio. Isso acontece não apenas no Irã, isso vai acontecer em todo o Oriente Médio, inclusive a Síria, que é o nosso foco de hoje. Bem, na história do Aladdin, né, no conto de Aladdin, a história gira em torno de um rapaz, né, um rapaz pobre. Em alguns contos contam que ele é comerciante, em outros contam que ele era um ladrão. E aí, esse rapaz, ele acaba sendo submetido aos poderes de um cara chamado de Jafar. E aí, quando Jafar entra na jogada, ele trabalha para o sultão, junto ao sultão, é como se ele fosse um conselheiro teológico, um líder espiritual, uma coisa meio assim. Esse cara sabe que ele poderia ter mais poderes tanto para o sultão, mas principalmente para ele. E havia uma caverna
que ele levou o Aladim, né? Ele meio que sequestrou o Aladim e levou esse rapaz para dentro da caverna, porque ela só aceitava os seres que aquela caverna considerasse digno. E aí aquele rapaz, o Aladim, quando entra na caverna, ele passa por algumas armadilhas, etc e tal, e quando ele passa por ali, ele descobre que entre tantos tesouros havia uma lâmpada. E aí aquela lâmpada que estava chamando por ele e tudo mais, ela pediu para ser esfregada, ele esfregou a lâmpada e aí surgiu um gênio. E aí o que é curioso, porque naquele período em que as 1001 noites foram contadas, o Oriente Médio ainda não era monoteísta, ele não era muçulmano, não era islâmico. Era um Oriente Médio completamente politeísta. E aí surge de dentro da lâmpada um djinn, né? O gênio é um djinn. E aí quando esse gênio surge, ele surge com 3 desejos possíveis a dar ao Aladim. O Aladim, sabendo que só existe uma forma de escapar daquela caverna sem ser derrotado, assassinado ou qualquer coisa, tendo poder, ele tem como primeiro pedido, né, depois de um musical na Disney e tal, ele tem o primeiro pedido ter o poder de um príncipe, ser um príncipe para conseguir chegar naquele sultanato, não sendo mais um na multidão, né? Então, agora sim a gente pode começar a nossa analogia. Quando a Síria se desenvolveu como território, ela ficou submetida à França no século XX, dos anos 20 aos anos 40, submetido pela França a partir da Liga das Nações. O negócio é que, tal como a Síria, vários outros países do Oriente Médio passaram por um processo parecido. Se não fosse pela França, possivelmente pela Inglaterra. Isso quer dizer que tanto a França quanto a Inglaterra tinham muito poder sobre o Oriente Médio. E todo esse poder que existia sobre eles acabou criando uma série de ditadores e algumas nomenclaturas e empoderamentos de elites que já existiam, ou seja, haviam alguns sultões que se aproximaram desses caras e quando não houvesse esse tipo quando não tinha, na verdade, esse tipo de aproximação entre as elites político-religiosas e os países europeus, era instalada uma ditadura a favor daqueles poderes europeus. O grande problema é que no caso da Síria, essa ditadura acabou sendo instalada. E aí, antes mesmo do próprio Bashar al-Assad, que vai ser o ditador, que é o ditador até hoje, na Síria, cara, o território sírio ele sempre teve uma importância muito grande. E que importância é essa? Ele é estratégico. Então, antes da gente começar a fazer a nossa ação, cara, eu quero que você se lembre de uma coisa. Lembra que tudo que gira em torno de geopolítica é estratégico. É tão estratégico quanto você curtir, você compartilhar e você dar o seu joinha e espalhar para todo mundo. Eu tive que aproveitar essa oportunidade, não me culpa. Mas voltando ao vídeo, a gente tem que pensar em mais uma coisa. Para analisar a geopolítica, para poder analisar isso, né? Curtir, compartilhar essas coisas. Para fazer isso tudo, eu preciso de um mapa como referência. Então, produção, materializa aqui, pelo amor de Deus, e Alá, pelo amor do gênio, né? Um mapa. Obrigado. Então, o que acontece? Tá vendo esse mapão, então? Você vai reparar que ao sul da Síria existe um território chamado de Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita aí para você vai estar a sudeste, foi? E também, no outro lado, mais ao sul, pro oeste, ao sudoeste, a gente vai ter um outro país chamado de Jordânia. Lembrando que Jordânia faz fronteira com Israel, que já entrou em guerra contra a Síria. O negócio, contra a Síria e contra o Líbano. O negócio é que, por enquanto, Israel não é o nosso foco. A gente vai ter um vídeo sobre Israel, vamos falar de algumas coisas e tal. Já tem as analogias certas para você, mas vamos voltar ao mapa. Repara o seguinte, repara que no caso específico dali, eu tenho ao sudeste a Jordânia, ao sudoeste a Arábia Saudita e dentro do território sírio eu tenho um rio chamado de Eufrates. E esse rio Eufrates, lembra que é um lugar seco, um lugar semiárido, tudo bem? De semiárido para deserto, o rio é estratégico. O rio Eufrates, ele passa perto de um cara chamado de Iraque. País que dá um pouco de treta, né, gente? Então, esse rio Eufrates, quando se conecta lá no Iraque com o rio Tigre, ele é uma das reservas mais poderosas de água para todo o país. E no caso da Síria, o rio Eufrates também tem um simbolismo econômico e de sobrevivência muito grande. Isso quer dizer que, além disso tudo, eu ainda tenho mais outro ponto estratégico. Ao norte da Síria, existe um país chamado de Turquia. Tá vendo? Então, ó, eu tenho a Turquia, o Iraque, a Jordânia e a Arábia Saudita. Desses caras, o Iraque e a Arábia Saudita são fontes imensas de petróleo.
Síria nem é tanto assim, mas ela tem uma outra vantagem. De um lado, ela fica perto do Mediterrâneo, do outro, das maiores reservas de petróleo. Mais ao norte, ela faz contato com um país eurasiático, que é a Turquia. Gostou disso, né? Já sabe que vai dar treta. Então, voltando para mim. Então, estou aqui. O que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente, cara, que quando a Síria tem esse tipo de condicionamento, ela acaba se transformando num território que pode ser uma peça importantíssima para o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Isso significa que o poder que existe dentro da Síria, nosso primeiro pedido de Aladim, o poder que existe dentro da Síria, cara, ele é um poder estratégico demais. O Aladim, no filme, ele mostra que tem esse poder fazendo grandes exibições. Anda em tapete mágico, aí tem elefante, o macaco é legal. Ou seja, ele tem várias paradas muito maneiras. O gênio começa a fornecer vários subsídios para ele, né? Tal como a França foi meio que um gênio desses ditadores. E quando tudo isso acontece, cara, a Síria acaba ganhando um poder muito acima do que deveria. Então, começam a existir sucessões de vários ditadores, entre eles a família Assad. E aí o que vai acontecer? Acontece que dentro da Guerra Fria, a Síria vai acabar se afastando um pouco, né, por conta dos conflitos com Israel e tudo mais. Ela se afasta do Ocidente, mas ela se aproxima da União Soviética. E quando ela se aproxima da União Soviética, ela passa a ter um segundo problema. Porque quando ela faz isso, ela passou a se voltar contra os interesses do primeiro mundo, capitalistas, na Guerra Fria. Não demora muito tempo, as ditaduras vão ficando mais agressivas no Oriente Médio. E por causa disso tudo, cara, a gente passa a ter um segundo problema. Sabe qual é? A gente chama a atenção do Jafar. Quando a gente chama a atenção daquele que queria o poder, no caso do Aladim, o Jafar, e no caso do Oriente Médio, dos interesses ocidentais e orientais, cara, vai ter violência, vai ter porradaria, vai ter morte, vai ter golpe. E aí, como vai ter isso tudo, o que vai acontecer? A gente passa a ter ali no Oriente Médio, principalmente ali na Síria, uma sucessão de ditaduras. E nesse caso, cara, ela vai ficando armada até os dentes. Só que o problema das ditaduras, né, é que quando acaba a Guerra Fria, quando acaba a motivação daquela ditadura, a ditadura não acaba junto. Então, a família Assad acabou continuando o poder. E aí, o ditador da atualidade na Síria, o Bashar al-Assad, ele acaba tendo muito poder mesmo, cara, porque ele sabe que tem um posicionamento estratégico. Ele sabe que por ali, pelo país dele, poderiam passar oleodutos e gasodutos do Oriente Médio para poder chegar até a Europa. E ele sabe que por ali, cara, tanto a Europa quanto os Estados Unidos se interessariam muito, porque a dependência ao petróleo ou ao gás russo mais ao norte seria cada vez menor. Para a Rússia, ter aquele cara como aliado é garantia de que essas rotas não vão existir. Então, assim como em Aladim, quando Jafar o ameaça, né, e acaba quase matando o Aladim, ele faz o segundo pedido ao gênio. Lembra que ele já tinha o primeiro pedido, que era ter poder, ser príncipe, né? O segundo pedido dele é que a vida dele seja salva, para que ele possa manter a sua liberdade. Falar em liberdade, a gente precisa falar em uma outra personagem do Aladim, chamada de Jasmine. A Jasmine, que estava lá na alta cúpula, né, do território do sultanato, ela tinha o mesmo sonho do Aladim. Ambos queriam ter liberdade. O problema é que o Aladim entendia que a liberdade era o poder. A Jasmine entendia que a liberdade era a liberdade propriamente dita. Ela sabia que o poder não dava liberdade, mas aprendia em uma ideia de... Então, quando os dois se conhecem e namoram e tem uma fé, né, e tal, quando os dois se conhecem, são duas noções completamente diferentes de liberdade, mas que em algum momento se encontram. Cara, o problema é que em 2011, o povo sírio, tal como o povo do Oriente Médio, acabou se manifestando em prol de uma liberdade. Como não tinha um gênio, eles tiveram que correr atrás. E aí, para conseguir salvar as vidas deles contra aqueles sistemas ditatoriais, sultanatos, sistemas que prejudicavam suas vidas, em 2011 começou um movimento chamado de Primavera Árabe. Ele eclodiu em várias formas diferentes. Então ele deu origem a movimentos nacionalistas, ele deu origem a movimentos democratas, ele deu origem a uma série de movimentos e cada governo reagiu de uma forma diferente. O governo egípcio bateu de frente, mas acabou caindo. O problema é que, no caso da Arábia Saudita, para poder não alterar muito o fluxo de capital de petróleo, começaram a existir negociações, armações políticas para que a população não tivesse problemas. E, no caso da Síria, o governo sírio, a ditadura síria do Bashar al-Assad, bateu de frente com o povo. O que aconteceu? Parte dos militares não aceitaram. E eles bateram de frente com o governo.
parte da população não aceitou. Ela bateu de frente com o governo, como grupos rebeldes. Uma parte ficou no meio daquele tiroteio, daquelas bombas todas. Os que não morreram estão fugindo até hoje, em diáspora, migração em massa. Para piorar, ali do Iraque ainda tinha uma facção terrorista chamada de Estado Islâmico. Se apropriou da fragilidade fronteiriça do norte da Síria e foi tomando cidades do norte até o sul. Eles quase chegaram na capital. O problema é que o Estado Islâmico, como foi para o norte, quase chegou na Turquia, como a gente falou. E a Turquia hoje tem o governo de um cara chamado de Erdogan, muito nacionalista. E esse cara, o Erdogan, tem tropas ali, justamente na fronteira da Síria com o país dele. Então eu tenho um problema de fronteira, eu tenho um problema de refugiados, eu tenho o Estado Islâmico, que mesmo com as células sendo derrotadas, a ideia do Estado Islâmico, de ter o Estado Islâmico fundamentalista, ainda não acabou. Né? Movimentos assim não acabam, eles só diminuem e depois dilatam. E para piorar, eu ainda tenho a inserção de capitais bélicos, tanto da União Europeia, quanto dos Estados Unidos, quanto da Rússia. Uma coisa é certa, se nesse tabuleiro geopolítico o Bashar al-Assad cair, quem se mete no meio da história é a Rússia, que é aliada dele. Se os Estados Unidos entrar nessa jogada, você já viu que os Estados Unidos e a Rússia podem ter uma pequena crise aí. Então, surge o terceiro ponto. O terceiro ponto que Aladdin consegue, mas o povo sírio ainda não, é o último desejo. Aladdin, quando percebe que tem as relações já com a Jasmine, que entendeu o que é a liberdade para ele faz o terceiro pedido. Já que ele tem a liberdade, ele precisa dá-la ao próximo. E ele dá para o ser que mais ajudou ele, que é o próprio gênio. O problema é que o povo sírio ainda não teve acesso a esse gênio, muito menos a esse pedido, e ainda não consegue ter a liberdade. A guerra ainda existe na Síria. E isso ainda é um problema que não tem um ponto final, não tem um final. Muito menos feliz. Então, é isso. Espero que você tenha entendido sobre as questões sírias, espero que você tenha entendido sobre Aladdin e até a próxima.